Portugal já escolheu. Um novo ciclo político começa agora. O que vem depois das eleições? Aceda à informação que não cabe numa manchete. Assine hoje, com até 55% de desconto, e habilite-se a ganhar um dos 10 cartões oferta FNAC que temos para oferecer. Tudo em observador.pt. Já a seguir. Edição do meio-dia com Miguel Videira. E Miguel, a administração norte-americana deu autorização aos funcionários da Embaixada em Israel para deixarem o país. Já lá vamos. Antes, o Sporting, que já conhece o adversário que vai enfrentar nos oitavos de final da Liga dos Campeões. É o Bodo Glimt da Noruega. A equipa nórdica chega a estes oitavos de final da competição depois de ter eliminado no play-off de acesso a esta fase da prova o Inter Milão, vice-campeão europeu. Será, porventura, uma equipa desconhecida para muitos de nós, mas, Miguel Gato, a verdade é que os noruegueses têm dado cartas. Sim, é uma formação que tem sido uma autêntica tomba gigantes, mas já lá vamos, Miguel, até porque a temporada do Bodo Glimt na Liga dos Campeões não começou propriamente de maneira famosa. O percurso dos noruegueses começou com uma passagem do play-off para a fase de Liga ao eliminarem o Sturm Graz, mas depois, nos primeiros 6 jogos da fase regular da Champions, nenhuma vitória. Empates frente a Slavia Praga, Borussia Dortmund e também o Tottenham, e derrotas contra Juventus, Galatasaray e Mónaco. No início deste ano, a forma desta formação norueguesa mudou por completo. O Bodo Glimt precisava de pontos nas 2 últimas jornadas e venceu o Manchester City em casa, o Atlético Madrid no Wanda Metropolitano. Conseguiu assim passar ao play-off dos oitavos de final da Champions no 23º lugar, um lugar acima do Benfica. E no play-off, o Inter de Milão. Sim, o Bodo Glimt voltou a surpreender o futebol europeu, venceu em casa na primeira mão, ganhou fora na segunda, 5-2 foi o agregado de golos nas 2 partidas. Nos oitavos de final, os noruegueses têm agora pela frente o Sporting, e há um pormenor interessante, Miguel, sobre esta equipa do Bodo Glimt. Enquanto tem tombado gigantes um pouco por toda a Europa, a formação norueguesa não joga internamente. Isto porque o Campeonato da Europa, da Noruega, aliás, está parado, começa apenas no dia 6 de março, 4 dias antes de o Bodo Glimt se deslocar a Lisboa, ao estádio José Alvalade, para essa primeira mão dos oitavos da Champions. Miguel Gato, com este Bodo Glimt que calhou em sorte ao Sporting, caso os Leões cheguem à fase seguinte da competição, vão encontrar ou o Bayer Leverkusen ou o Arsenal. A esta hora decorre o sorteio da Liga Europa, também oitavos de final. Porto e Braga vão defrontar um destes 2 adversários, ou o Ferencváros da Hungria ou o Stuttgart da Alemanha. E agora sim, Miguel, os Estados Unidos recomendam aos funcionários da Embaixada em Israel que abandonem o país. É o que revela o New York Times. Dá conta que os funcionários da Embaixada receberam esta manhã um e-mail do embaixador norte-americano a aconselhar a saída do território. João Costa Campos, o que é que motiva esta recomendação? A escalada das tensões no Médio Oriente e a iminência de um conflito na região. Esta recomendação terá surgido depois de reuniões e telefonemas durante a noite com o Departamento de Estado norte-americano. Essa autorização entrou em vigor às 10 da manhã de hoje, com uma nota sublinhada pelo embaixador. Quem quiser sair, que o faça agora, hoje, e com alerta para a sobrelotação de voos que pode acontecer nos próximos dias e até um eventual encerramento do espaço aéreo. A informação é escassa, mas ao que tudo indica, esta autorização para que o corpo diplomático abandone o país indica que o governo norte-americano prevê que algo possa acontecer em breve no Médio Oriente. Sinal disso é também o reforço da presença militar norte-americana na região. Ainda esta manhã chegou a Israel o maior porta-aviões do mundo, e importa referir também que não havia uma presença militar americana no Médio Oriente desta envergadura desta intervenção no Iraque. E sendo, João, que há também outros países a fazerem recomendações. Também o Canadá emitiu uma recomendação a todos os canadianos no país, no Irão, não apenas o corpo diplomático, uma recomendação para que abandonem o país. Ainda a Polónia, a Suécia e a Índia pediram à população para abandonar também o Irão assim que possível. Já a Austrália emitiu um aviso semelhante, mas a pedir a saída dos familiares dos diplomatas também no Líbano. O Observador tentou contactar o Ministério dos Negócios Estrangeiros para perceber se o governo português emite alguma recomendação deste género relativamente ao corpo diplomático nestes países e também à comunidade portuguesa, mas o Ministério dos Negócios Estrangeiros ainda não deu resposta. Continuamos a aguardar por essa resposta da diplomacia portuguesa. Jornalista João Costa Campos com os últimos desenvolvimentos. Está connosco em estúdio a editora de internacional do Observador, Cátia Bruno. Bom dia, obrigado pela tua disponibilidade. Olá, Vamos ter uma nova frente de guerra?
Bom, eu acho que há sinais contraditórios aqui. Vamos tentar destrinçar um bocadinho o que é que se passa. Por um lado, este e-mail que foi enviado pelo embaixador Huckabee tem mais, lá está, esses sinais contraditórios. Por um lado diz que os funcionários devem abandonar hoje, isso está escrito em maiúsculas, mas por outro lado também diz que a decisão veio de um excesso de cautela, é esta a expressão usada no e-mail, e portanto eu diria que isso indica que a haver um ataque ele não será imediato hoje ou amanhã. A possibilidade de haver um ataque continua em cima da mesa, porque vemos a quantidade de meios militares que os Estados Unidos mobilizaram para a região e porque o presidente Donald Trump é imprevisível, não é? Nunca sabemos exatamente, ele provou isso com a Venezuela, não é de excluir que haja algum tipo de ataque. Mas aquilo que vemos é que as negociações que têm estado a decorrer entre o Irão e os Estados Unidos não parecem estar a correr mal. O Oman, que é mediador, ontem disse que havia bons sinais. As negociações passaram a incluir elementos técnicos e a dividirem-se em equipas técnicas, que é normalmente um sinal de que se está a avançar para algo concreto, e foi marcada uma nova reunião para segunda-feira e, portanto, isso parece indiciar que os dois países vão continuar a conversar e a preferir a diplomacia. Agora, temos sempre a hipótese de Donald Trump, por ser imprevisível e por ser um adepto de, como ele disse recentemente no Estado da União, de usar uma diplomacia pela força, ele pode achar que, fazendo um ataque primeiro controlado, cirúrgico, consegue pressionar o Irão a ceder na mesa das negociações. E, portanto, eu diria que guerra aberta, declarada, não teremos para já, mas uma ação militar é sempre possível com estes Estados Unidos. Obrigado, Cátia Bruno, pela tua análise e interpretação destes sinais que aqui sublinhavas contraditórios dados pela administração norte-americana. Entretanto, Miguel, as Nações Unidas apelam à calma e ao fim da violência entre o Paquistão e o Afeganistão. É esse o pedido feito pelo porta-voz da ONU. O Paquistão declarou esta noite guerra aberta aos talibã. Já morreram perto de 200 de pessoas em território afegão, 130 talibãs e 55 soldados paquistaneses foram mortos nesta nova guerra entre os dois países. Entretanto, China e Irão já expressaram disponibilidade para mediar um cessar-fogo entre os dois países. Leiria, Marinha Grande, Batalha, alguns dos municípios mais afetados pela depressão Christine pedem mais ajuda ao governo e queixam-se, Miguel, que a responsabilidade da atribuição de apoios acabou por recair sobre os autarcas. Sim, é isso que diz a vice-presidente da Câmara Municipal de Leiria, Anabela Graça, assume que a autarquia não consegue dar resposta aos pedidos de apoio em tempo útil se não tiver apoio do Governo Central. A autarquia pede simplificação de processos e uma maior intervenção do Governo. As habitações das pessoas têm que ser reconstruídas, há candidaturas e recaiu sobre nós também essa responsabilidade. Portanto, a responsabilidade da CCDR, a responsabilidade do Governo foi-nos transmitida. Portanto, no meio de uma tragédia, não é? Sentimos que aconteceu-nos isto. Isto é quase que uma onda gigantesca de trabalho, em que é muito difícil dar resposta. Isto exige muito tempo e as pessoas não podem perder tempo. Ora, o ministro Manuel Castro Almeida, o ministro da Economia, foi confrontado com estas queixas e respondeu aos autarcas. No que respeita às pessoas e às empresas, já está o dinheiro disponível, já está a chegar à conta das pessoas. Há muita gente com dinheiro na conta. No caso dos municípios, tem em primeiro lugar o acesso aos seguros, naquilo que onde não houver seguro, designadamente nas muitas estradas que foram afetadas, as câmaras vão ter que fazer projetos, encomendar as obras e, entretanto, enquanto isso decorre, nós ajustaremos, com o levantamento que está a ser feito, qual é o tipo de apoio que o Estado vai proporcionar. Os prazos nunca foram tão rápidos e não dependem agora do Governo, dependem agora da ação local. É o que diz Manuel Castro Almeida. Ora, precisamente os autarcas, e neste caso a vice-presidente da Câmara de Leiria, aquilo que pede é precisamente uma maior intervenção por parte do Governo, já que considera que as autarquias não conseguem dar a resposta que as populações precisam.
O Ministro da Reforma do Estado diz que os apoios estão a chegar mais rápido às famílias por causa da redução da burocracia. Sim, num debate que decorre esta hora na Assembleia da República, o Ministro deu conta do impacto da desburocratização para acelerar o pagamento dos primeiros apoios às populações. Ora, seguimos em direto até à Assembleia da República ao encontro do Miguel Viterbo Dias. Miguel, em que medida é que a redução da burocracia permitiu acelerar o pagamento de apoios? Numa redução de número de campos a preencher nos formulários, foi um dos pontos mais destacados pelo Ministro Gonçalo Matias, que diz que o próprio esteve nas carrinhas de apoio às populações e em contacto com os presidentes das CCDRs para ver onde era possível reduzir essa necessidade de papéis que o Estado pede às pessoas. Por isso fez um balanço da forma como implementou aquilo que apelidou de uma bazuca de desburocratização. A reforma do Estado foi central na operacionalização do PTRR e da resposta à calamidade, fazendo com que a concretização das medidas seja célere. Mais de 90 mil pessoas acederam ao portal apoioscalamidade.pt, diminuímos de 270 para 149 os campos de informação, em cerca de 50%, garantimos uma submissão de candidatura muito mais rápida e garantimos que dos formulários de candidatura não constavam exigências de documentação que o Estado já tinha em seu poder. Por exemplo, certidões prediais ou declarações de não existência de dívidas ao fisco e à segurança social são papéis que Gonçalo Matias garante que o Estado já não pede às pessoas. Num debate em que André Ventura confrontou o Ministro com as declarações de Pedro Passos Coelho sobre o facto da administração do Estado estar minada por nomeações partidárias. Ora, Gonçalo Matias diz que a crítica não serve a este governo da AD. Pedro Passos Coelho, antigo Primeiro-Ministro, disse recentemente, e eu acho que as palavras devem ser levadas com preocupação, que o que se passava hoje na administração pública era uma viciação total de concursos e de nomeações. Eu penso que o Dr. Pedro Passos Coelho estava a referir aos 8 anos de governação do Partido Socialista. Nós não temos certamente essa mácula na nossa governação. A resposta de Gonçalo Matias perante a provocação de André Ventura, o Ministro da Reforma do Estado, que também falou sobre o fim do visto prévio do Tribunal de Contas para adjudicações diretas feitas pelas autarquias e pelos órgãos do Estado, diz que não tem sido a existência deste visto prévio impedir atos de corrupção e por isso também não será o fim que vai agravar essa situação em Portugal. Miguel Viterbo Dias, jornalista do Observador, que acompanha este debate que ainda decorre a esta hora na Assembleia da República. No fecho deste jornal do meio-dia, evocamos a memória de mais uma das 15 vítimas mortais resultado das sucessivas tempestades que afetaram Portugal continental. E a esta hora, Miguel, contamos a história de Abid Shahzad, 45 anos, paquistanês, trabalhava como padeiro num supermercado em São João da Talha. Na madrugada fatídica de 28 de janeiro, Abid seguia na carrinha da empresa carregada de pão em direção à estação de comboios. A força do vento tombou uma árvore que viria a cair em cima da viatura e a vitimar mortalmente Abid. Estava em Portugal desde 2023, casado, pai de 3 filhos e tinha o objetivo de trazer a família para Portugal ao abrigo do programa de reagrupamento familiar. Numa deslocação ao Paquistão, Miguel, o ano passado, reuniu todos os documentos para avançar com esse processo. Já não conseguiu Abid mostrar o mar da costa portuguesa aos filhos, concretizou ainda assim um dos desejos de uma das filhas que frequentemente pedia ao pai gelados e doces. Abid aproveitou a ida de um vizinho ao Paquistão para comprar na Amadora uma caixa com chocolates que viria a ser entregue à filha no dia em que Abid foi enterrado no Paquistão. As histórias inesquecíveis de 15 vidas que a tempestade levou, para ler em observador.pt, assinado pelo jornalista Pedro Jorge Castro.